Boa noite. Ele é um dos estrangeiros que mais conhece o Brasil. No centro do Roda Viva, o professor americano Thomas Skidmore, que há 36 anos estuda e analisa os problemas brasileiros. O mais famoso dos brasilianistas se formou em Oxford, na Inglaterra, e fez doutorado em Harvard. A obra de Skidmore é um extenso e consistente painel sobre a história e a política nacionais, composto com análises rigorosas e reveladoras. Começou a estudar a política brasileira em 1960 e publicou, já no fim daquela década, Brasil, de Getúlio a Castelo. O livro, uma análise dos fatos que resultaram na deposição do presidente João Goulart pelos militares, se tornou logo um clássico. Depois, em preto no branco, Skidmore examinou o racismo no Brasil, comparando-o com a questão nos Estados Unidos. A política brasileira voltou a ser o assunto do professor em Brasil, de Castelo a Tancredo, um estudo do regime militar e da oposição que levou o país à nova República de Tancredo Neves, Ulisses Guimarães e José Sarney. O último dos livros do brasilianista dedicado ao nosso país é Brasil Visto de Fora, reunião de 10 ensaios sobre identidade nacional, populismo, política, economia e o mito da democracia racial. Com a autoridade de quem observa a sociedade brasileira, com distanciamento e argúcia, ao longo de quase 4 décadas, o professor Skidmore visita o país com frequência para pesquisas, conferências e entrevistas. Hoje ele acha que o presidente Fernando Henrique Cardoso, na situação, e o movimento dos trabalhadores sem terra, na oposição, se beneficiam do vácuo político verificado no país. Critica o sistema eleitoral, que considera o mais anárquico do mundo. Skidmore acredita que Fernando Henrique vai se reeleger por absoluta falta de alternativas para o eleitorado. E entende que, apesar de não ter dinheiro para resgatar a enorme dívida social, o governo precisa investir na modernização do país. Bem, para entrevistar essa noite o brasilianista Thomas Skidmore, nós convidamos o Paulo Henrique Amorim, que aliás você acabou de ver aí fazendo a campanha da prevenção da tuberculose e que é do Jornal da Band, da Rede Bandeirantes de televisão. O Fernando Mitre, diretor de redação do Jornal da Tarde. A jornalista Daniela Hart, correspondente no Brasil da revista Time. O Ricardo Sete, diretor de redação da revista Playboy. O Fernando Canzian, da Folha de São Paulo. O Heródoto Barbeiro, apresentador do programa Opinião Nacional da TV Cultura e diretor de jornalismo da Rádio CBN. E o Luiz Felipe de Alencastro, professor do Instituto de Economia da Unicamp e do SEBRAP. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros. Você também pode participar desse programa fazendo perguntas pelo telefone, o código de São Paulo 011-252-6525. Repetindo para você, 252-6525. Se você preferir o fax, o número é 011 São Paulo 874-3454. 874-3454. O nosso endereço na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, eu gostaria de começar pela palavra brasilianista, que parece que é uma palavra que foi criada para a obra do senhor, em princípio, né? O senhor gosta dessa palavra, se acostumou com ela, como ela apareceu? Será que o senhor podia explicar um pouquinho para a gente de onde veio o brasileiro? Eu acho que quem inventou essa palavra era Chico Barbosa, Francisco de Assis Barbosa, que fez o prefácio do meu primeiro livro. E ele tinha passado um semestre conosco na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, de modo que ele ficou muito impressionado com o surgimento dos especialistas nos Estados Unidos. E era um homem de muita criatividade. E foi ele que inventou essa palavra. Depois a gente fica com a palavra. Isso não é tão feio, eu acho. Tá certo. Porque eu sei que o senhor gosta da palavra, não tem problemas com ela. Não. Tá certo. O único problema na época, quando começou a ideia do brasilianista, houve uma reação aqui no Brasil por causa dos sentimentos nacionalistas, não é? Houve a ideia de o brasileiro tinha que aprender inglês para compreender a história do Brasil. Que era uma coisa muito feia, eu acho, na época. E o Hélio Gaspari
publicou um artigo muito famoso na Veja, dizendo que o brasileiro tem que fazer exatamente isso. Aparecer nas livrarias em Washington para comprar os livros. Isso agora é completamente terminado. Quer dizer, o Brasil, nós temos aqui hoje um dos historiadores melhores no Brasil, Luiz Felipe de Castro, de modo que o Brasil agora tem uma cabeça muito grande para estudar a história. Agora a contribuição dos americanos, dos brasilianistas, é muito menor, né? Como deve ser. Professor, depois de Getúlio a Castelo, de Castelo a Tancredo, o senhor trabalha num Tancredo a Fernando Henrique, ou como diz as más línguas, de Fernando Henrique a Fernando Henrique, o senhor faria um livro? Faltou a coragem, viu? Quando eu terminei aquele livro com a morte do Tancredo, a tentativa de Sarney construir de novo a democracia brasileira, eu fiquei um pouco desiludido, né? E também houve aqui no Brasil um pessimismo grande, não é? Quer dizer, gente saindo do Brasil e ficando fora do Brasil, no Japão, nos Estados Unidos. Perdia que o Brasil, parecia que o Brasil tinha perdido a esperança ao final da década de 80, ao começo da década de 90. Não é? E também com o impeachment do presidente Collor, era um momento de depressão, eu acho. De modo que eu abandonei um pouco a história política, eu estou tentando agora terminar, já terminei o manuscrito de um livro que é uma história do Brasil em um volume. Ok. Heródoto. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, não relacionado diretamente com a sua pessoa e o Brasil, mas com o seu país e o nosso. Haja vista que o relacionamento do seu país com o nosso sempre foi um relacionamento de um país hegemônico com um país que não tinha a mesma força para enfrentá-lo. E no século passado se falou muito da extensão dos Estados Unidos, da sua influência aqui na América Latina, especialmente no Brasil, mais ou menos 1823, com a doutrina Monroe. E agora se volta a falar novamente que essa doutrina Monroe estaria se ressurgindo, estaria renascendo com essa proposta que os Estados Unidos fazem ao Brasil e aos países da América Latina através da ALCA, a Associação de Livre Comércio Americana. Eu gostaria de saber se o senhor compartilha que, de certa forma, isso é uma projeção da doutrina Monroe do século passado agora para o século XXI. Eu sou especialista no comércio exterior, mas a minha impressão aqui esse é o problema das relações comerciais entre o Brasil, entre a América Latina e os Estados Unidos. É uma coisa que tem que ser negociado, não é? E tem uma certa rivalidade no momento entre Mercosul e o NAFTA, não é? Mas, em geral, para os Estados Unidos, a América Latina sumiu do radar, não é? Porque o mais importante é a Europa, Japão, China. E essa visita do presidente Clinton nesse ano à América do Sul, eu acho que é importante, porque geralmente é difícil de pegar a atenção da pessoal da Casa Branca para qualquer assunto da América Latina. Não é? De modo que eu acho que isso parece mais importante do ponto de vista do brasileiro do que do ponto de vista do governo americano. Professor, com essa política do presidente Fernando Henrique de inserção do Brasil na comunidade internacional, participação maior na globalização, abertura do mercado, etc., o senhor diria que essa percepção do Brasil mudou um pouco nos Estados Unidos ou esses fatores que o senhor mencionou se sobrepuseram e, de fato, o Brasil... Mudou. Quer dizer, o sinal mais óbvio é o interesse dos banqueiros, não é? E também é pessoal que estão aqui para arranjar fundos de investimento para os americanos, porque tem muito liquidez no momento nos Estados Unidos, na Europa. É o momento a ala é de oba-oba, de investimento, não é? Mas ainda o Brasil não fica muito claro, não é, nos Estados Unidos. O Chile é muito mais claro, não é? Por causa de todas as reformas, a reforma da Previdência. E, obviamente, o México, que é tão... Pela vizinhança. Tão perto, o risco é muito maior com o México. Mas eu acho que as companhias americanas têm mais interesse no momento, estão investindo mais. A única coisa que me preocupa, se eu fosse brasileiro, pegando o jornal de hoje e vendo lá a lista de remessa de lucros para as companhias estrangeiras. E as companhias, quer dizer, que o Brasil está mandando 3 bilhões de remessas para cá. McDonald's, Coca-Cola, Nestlé, coisas que não têm nada a ver com tecnologia, que é a coisa mais importante para o Brasil, não é? O que me preocupa é a intensidade da economia de consumo no momento no Brasil, que é muito popular. Mas, infelizmente,
o investimento está sofrendo. Queria perguntar justamente isso, senhor. O senhor acha que o Brasil está tentando se inserir de alguma forma nesse mundo globalizado? Agora, é um país que tem um nível de educação muito baixo se comparado às economias globalizadas e um caminho pela frente enorme, que não consegue sequer aprovar reformas necessárias aí em 2 anos de governo já, 2 anos e meio. O senhor acha que, qual é o contexto que o Brasil vai se inserir nesse mundo globalizado? Quer dizer, vai ser um lugar onde empresas e bancos virão ganhar dinheiro até quando for possível e acabam saindo, como o senhor está bem colocando aí, os royalties e o pagamento de Eu acho que tem 2 aspectos. Primeiro, o Brasil tem que aumentar as exportações. Não é? Porque a única maneira de pagar esse dinheiro que o Brasil está levando da Nova York é pelas exportações. O índice, no momento, nas exportações é muito pouco. Não é? A gente geralmente não fala, ou fala sobre as barreiras fora do país, contra o suco de laranja, ou minério de ferro, esse tipo de coisa. Esse é o primeiro. O câmbio supervalorizado, ao meu ver, e também os juros altos, estão também desincentivando investimento em exportações. Né? Segundo, o Brasil ainda é um país de grandes desigualdades. Ao meu ver, o que precisa, depois de estabilização, é um programa, algum tipo de programa de emergência, exatamente para as áreas negligenciadas no Brasil. O report das Nações Unidas, de Índice de Desenvolvimento Humano, mostra as diferenças muito grandes. Né? E o Brasil pode continuar aqui em São Paulo com todos esses carros. Eu fiquei impressionado esta vez com o carro policial novo, táxi novo, aqui em São Paulo. Mas Alagoas, Piauí, você tem 40 milhões de pessoas num mundo diferente. Não? Mas o senhor não acha que é muita pretensão do Brasil querer entrar para esse mundo tão rapidamente? Não, eu acho que é necessário para levar a tecnologia. Não tem escolha, realmente, não é? Tem que entrar, mas tem que controlar, não é? O tipo de inserção. Isso é importante. Professor, sim. O senhor disse que há dúvidas nos Estados Unidos sobre as reformas no Brasil. Há dúvidas talvez maiores aqui dentro mesmo sobre essas reformas. Sim. Né? O governo luta com grandes dificuldades para aprovar isso aí, está cada vez mais difícil. Né? Fala-se até num congresso revisor, que seria algo bastante discutível. Mas eu noto nas suas entrevistas que o senhor é muito preocupado com a reforma política. Que o senhor considera talvez a reforma política a mais e talvez devesse preceder as outras para criar as condições políticas adequadas a uma articulação mais eficiente. Eu também acho. Essa reforma política, no entanto, ela não ocorre porque o presidente não banca, não é? Evidentemente, e o Congresso, individualmente, todos os congressistas a curto prazo não interessa a ninguém. Exatamente, é isso que quer dizer. Quer dizer, estamos pedindo àqueles que se beneficiam do sistema de poder para mudar esse sistema de poder. Isso é impossível. Em detrimento dele, né? Exatamente, em detrimento. Então é uma pergunta quase ingênua, uma expectativa quase ingênua, que está nesse momento submersa. Mas continua sendo necessária essa reforma. Eu acho. Que perspectiva o senhor vê nisso aí? Como é que nós vamos sair dessa? Eu estou completamente de acordo, especialmente a lei eleitoral, quer dizer, para criar partidos mais responsáveis. Nós temos aqui um fato inédito na história da República Brasileira, que o presidente quer e provavelmente vai ser reeleito para o segundo mandato. Por quê? Em grande parte por falta da continuidade das instituições. Por que o partido do PSDB não tem outra pessoa que é capaz de ser presidente? Todo mundo está dizendo para mim, não, mas não tem outro, é o vácuo, não sei o que, o Fernando Henrique, precisamos, né? 4 anos é muito pouco. Mas isso exatamente é o dilema do sistema institucional. Há vários vácuos, né? Vácuos, não é? E isso eu acho que é muito perigoso. Professor, sim, eu gostaria de colocar um pouco de incredulidade numa premissa que o senhor vem repetindo aí já há algum tempo. Eu morava nos Estados Unidos quando acabou a guerra do Golfo. Do Golfo. Do Golfo, não do Golfo. E o presidente conhece os Estados Unidos. E o presidente, a certa altura, o presidente Bush voltou lá de um fim de semana em Camp David, ali pertinho da Casa Branca, e foi recebido naqueles jardins bonitos, aquele gramado muito bonito, ali por uma plateia devidamente montada, e uma senhora, uma velhinha lá, provavelmente do Wisconsin, com um cartaz muito bonito, que tinha um puritana, né? Uma puritana e tal, que o cartaz muito bonito com um número que, se não me engano, era 82%.
Naquela altura, no final da Guerra do Golfo, o presidente Bush tinha uma aprovação popular da ordem de 82%. Quem falasse no nome de Bill Clinton naquela altura, provavelmente era um irresponsável, né? Enfim, uma pessoa desprovida de qualquer senso de oportunidade política. O senhor tem certeza que essa eleição já está resolvida aqui no Brasil? Não, claro que não. E como historiador, eu sou um mau profeta, não é? Eu sou profeta do passado, o historiador geralmente é. Mas como disse o nosso amigo, o grande presidente e estadista Richard Milhous Nixon, você lembra dele? Ele sempre disse que a pesquisa mais importante é a votação, não é? Quer dizer, pesquisa não vale nada. Mas, no momento, parece que não tem um esqueleto para fazer a oposição aqui no Brasil. O presidente está com muita habilidade manipulando, né? Falando com Itamar Franco, dizendo, seria interessante ser governador de Minas, você gosta de Minas. É muito mais interessante do que o Brasil, não é? E para o Paulo Maluf, nossa, você não quer ser presidente do Brasil, é chato, você vai fazer obras em São Paulo, aquela coisa toda. Uma habilidade que eu acho que você fazer uma comparação entre George Bush e Fernando Henrique Cardoso. Mas o Bush ganhou uma guerra. Hã? O Bush tinha acabado de ganhar uma guerra. Mas isso não ajudou na hora da eleição, por causa da economia. Como é que o senhor explica que a oposição no Brasil não se una? No Brasil, eu acho que tem uma tradição política de aderir ao governo, não é? Uma vez eu cheguei em Bahia, eu entrei lá no hotel da Bahia, o rapaz que carregou a mala, eu perguntei para ele, você votou em quem? Antônio Carlos. Antônio Carlos Magalhães. ACM, claro. Ele disse, não adianta votar em perdedor. Mas o professor, o senhor acha mesmo que o presidente tem sido tão hábil assim nessas articulações com Paulo Maluf, com o Itamar, porque ele está criando dificuldades com seus aliados locais, quer dizer. Com o Maluf é um mar de tubarões, não é? Exatamente, mas em Minas também ele tem problema com o governador que é tucano. Quer dizer, o senhor acha tão hábil isso? O senhor acha mas que a dificuldade é o seguinte, que o PMDB, eu estive em Brasília faz 2 semanas e fiz uma conferência lá para a Fundação Pedroso Horta, porque o PMDB está tentando encontrar uma orientação política nova. E eles são perdidos, que o partido está completamente dividido, o maior partido no Congresso. Quer dizer, você tem membros do PMDB que estão aderindo ao governo, esses 2 recentemente. Além disso, não tem ideias. E o mais importante é que não é só o vácuo político, mas o vácuo intelectual. Como é que você vai enfrentar neoliberalismo? É muito difícil. Você começa a falar de crescimento. Você é a favor da inflação, baderna. Não é? O Delfim Neto tinha uma coluna muito importante sobre isso. De modo que é muito difícil, a gente está desarmada, não é? E quem está ganhando com isso é a direita, o Antônio Carlos Magalhães, que é a companhia Magalhães, não é? Pai e filho. Eles estão ficando muito bem no Nordeste, o Fernando Henrique precisa do Nordeste, não é? Além disso, você não tem organização, não tem ideias. Esse é o problema. Mas, professor, a oposição ideológica aí, no caso, não seria um socialismo nacionalista, como, por exemplo, certas áreas do PT, do PDT, estão defendendo hoje, como forma de se antapor a essa... Mas é difícil, porque sempre geralmente defendem as ideias que são tão ultrapassadas, não é? Quer dizer, defendem empresas estatais que são ineficientes, que tem muita gente que não trabalha, que não está dando dinheiro para o país. Defender isso por quê? Mas deve defender o papel do Estado na educação, na saúde, não é? Na habitação. Isso é o lugar para defender o papel do Estado, ao meu ver, não é? A ideia de voltar para o socialismo, para o papel muito grande do governo, isso não, ninguém liga para isso mais. Você concorda com a expressão utopia regressiva, né, do presidente Fernando Henrique? Eu tinha uma pergunta também, professor. Depois disso tudo que foi dito aqui,
O subtítulo do seu livro, de Getúlio Castelo, era um experimento em democracia. O senhor acha que ainda há um experimento de democracia? Nós temos mais um... Falhou aquele outro, não é? Falhou. Não, eu acho... Bom, veja você, a votação para Jânio Quadros em 60 era mais ou menos 6 milhões. E a votação agora é mais ou menos 95 milhões de pessoas, não é? Quer dizer, o Brasil agora, de repente, tem uma democracia de massa, que é uma coisa muito nova. E para disciplinar a democracia de massa, geralmente precisa um sistema de partidos. Não é? Mas essa democracia agora é muito jovem, não é? Muito jovem ainda. E também com influências como a mídia, a televisão. É uma coisa nova. Um sistema de partidos que não temos, né, professor? Como é? Um sistema de partidos que não temos. Que não temos. Não temos o sistema adequado. Isso é verdade. Então o senhor está prevendo aí grandes problemas. Eu acho. Mas não é de interesse de ninguém, no momento, fortalecer os partidos. E nesse sentido, eu acho que é perigoso a reeleição do Fernando Henrique, porque vai mascarar esse problema. Ele vai ficar lá como homem indispensável. Gostaria de fazer uma... Desculpa, Paulinho. Eu gostaria de fazer agora, para mudar um pouco, uma pergunta sobre os Estados Unidos. Quando os presidentes se reelegem nos Estados Unidos, eles costumam fazer aquilo que não conseguiram fazer no primeiro mandato? Geralmente não. O segundo mandato nos Estados Unidos, vocês sabem, que geralmente é um desastre. É o nosso presidente... Eu não sei disso, não. Isso é uma afirmação sua. Eu não conheço história americana como o senhor conhece. Mas o Clinton, coitado, está buscando agora uma ideia para o segundo mandato. O que eu me lembro é que o Nixon caiu no segundo mandato. Caiu, mas arrogância. No caso dele, foi uma arrogância tremenda. Estava realmente não tentando exatamente uma manipular demais a máquina do governo, não é? Mas geralmente o segundo mandato é um desastre, né? Mas há exceção, hein, professor? Como é? Há quem teve um excelente segundo mandato e tentou um terceiro e só não conseguiu porque morreu. Não é verdade? É. Presidente Franklin Roosevelt. Mas ele... O segundo dele falhou também, realmente. O que salvou os Estados Unidos foi a Segunda Guerra Mundial. Tirou a economia americana da depressão, não é? E ele a retórica dele foi ótima durante o segundo mandato, mas na realidade ele conseguiu pouca coisa. Professor, lendo o material que a TV Cultura manda para casa dos jornalistas, a gente faz uma lição de casa antes, um catatal assim de recortes, e pude observar que o senhor tem oscilado nos últimos anos entre pessimismo e otimismo em relação ao Brasil. A cada 2 anos, mais ou menos, é um gráfico que sobe ou desce. Então, eu queria, nesse momento... Por que a gente mandou esse material para você? Nesse momento, apesar desses nós que o senhor mencionou e está enxergando no panorama brasileiro, como, por exemplo, a reforma política, a dificuldade de fazer a reforma política, a questão da balança comercial, que o senhor já mencionou em outras entrevistas, o senhor está pessimista ou otimista em relação aos próximos 5 anos do Brasil? Eu sou razoavelmente otimista, porque acho que tem muita coisa que está melhorando no Brasil. Isso não pode negar. Por exemplo, eu participei no ano passado de um seminário em Brasília que se chama Relações Raciais no Brasil e Affirmative Action. Affirmative Action, quando eu recebi o convite, porque Affirmative Action no Brasil é palavrão, não pode falar isso. Cotas, né? E isso foi patrocinado pelo Ministério da Justiça. Eu ouvi lá um seminário muito interessante com especialistas americanos e brasileiros, e o presidente Fernando Henrique Cardoso apareceu, fez um discurso e condenou claramente e veemente a discriminação racial no Brasil. Que é um fato inédito na história do Brasil. Nenhum presidente fez isso. Geralmente a fala era sobre o Brasil, felizmente nós somos uma exceção, aquela coisa toda. Né? E segundo, isso é um passo adiante. Segundo, a indignação das famílias dos mortos. Dos desaparecidos e mortos. Dos mortos nas barracas e casernas militares. Não é? Uma coisa que o Chile não fez, a Argentina não fez, o Uruguai não fez. Quer dizer, um reconhecimento da responsabilidade da sociedade. Que isso, moralmente, eu acho que isso são 2 sinais
tem uma mudança que eu acho que é bem importante, não é? E, além disso, na minha experiência aqui no Brasil, eu tinha notado a aparência muito mais frequente de pessoas de cor, mulatos e negros, no comércio, no Varig, por exemplo, no balcão do meu hotel no Rio. Tem um rapaz lá que é preto mesmo. E ele ia enfrentar o público cada dia. Isso não teria sido possível em 61, quando eu cheguei ao Brasil. Não é? Talvez mais importante é a estabilização. Porque eu achava que a estabilização no Brasil ia ser impossível. Uma das minhas previsões, Paulo, geniais. Quando o Fernando Henrique foi oferecido no Ministério da Fazenda, eu disse, Fernando Henrique, não faça isso, é impossível. Você tem um presidente como Itamar, o Congresso que não funciona, o povo cínico, é impossível. E deu certo. Ainda não está consolidada. A estabilização Bom, ainda depende do Congresso. Em comparação com as outras. Depende dessa turma toda ainda. Depende, mas em comparação com as outras, não é? Eu acho que é um plano de estabilização dos mais inteligentes, mais bem aplicados. Eu fiz estudos desses planos de estabilização na América Latina desde 1945. Esse aqui quase o único que melhorou o ingresso dos estratos mais baixas da população. Cesta básica que caiu em preço, não é? E melhorou o padrão de vida do pessoal aqui embaixo. Isso é muito incomum. Não aconteceu na Argentina, nem no México, nem no Chile. Né? De modo que eu acho que são sinais... E ele ganhou a eleição por isso, e agora vai ganhar de novo pelas suas previsões. Professor, sim. Eu gostaria de fazer aqui umas perguntas dos telespectadores, mas antes eu vou perguntar se a Daniela, que ficou quietinha até agora, eu queria fazer uma pergunta. Essa preponderância de homem sorriu, né? Por favor. Então. O senhor mencionou agora a questão das cotas, para que agora está começando a ser discutido no Brasil, por exemplo, nas universidades se discute isso, justamente no momento que eu acho que nos Estados Unidos começa-se a abandonar esse programa. O senhor acha que no Brasil um programa desse tipo teria alguma chance de melhorar a discriminação racial, por exemplo, nas universidades ou no emprego? A palavra cota é veneno, não é? Também nos Estados Unidos. Ninguém usa essa palavra. A palavra é alvo. Não é? Alvo é aumentar o número das minorias. É verdade que nas cortes eles fazem uma distinção entre programas que dizem que tem que ser 20 ou 30, 40. É um programa que incentiva a aplicação, ajuda o pessoal, aquela coisa toda. Isso ainda é legal nos Estados Unidos. Tem um exemplo aqui em São Paulo, na USP, que é o programa pré-vestibular para negros. Não é? Porque o problema é que os negros geralmente não têm a formação para passar no vestibular. Eles estão fazendo um curso só para eles, para fazer o caminho legítimo, não é? Entrar na universidade. E isso eu acho que é legal, não é? Mas muitas pessoas dizem que, bom, duas coisas. Um é que o problema, na verdade, não é de negros, mas a discriminação é econômica. E digamos que os negros não chegam à universidade. Mas isso foi negado claramente nos censos, nos dados. Uma coisa que me impressiona no Brasil é a capacidade da intelectualidade negar os fatos sobre discriminação racial. São os fatos que aparecem nos censos, não é? Pessoa de cor, pessoa branco, com a mesma preparação, tudo mesmo. O homem branco, a mulher branca, ganha mais. Isso é claro no censo. Nos PNADs, né? Plano Nacional de Domicílio, aquela pesquisa das... Amostra domiciliar. Exatamente. Não é? De modo que ainda existe discriminação no Brasil. O que, felizmente, não existe no Brasil, ódio. Esse é o nosso problema. Paulo sei que nos Estados Unidos nós temos esse problema de negrofobia, que não existe no Brasil. Professor, a nossa telespectadora Laura mandou-nos aqui um e-mail que diz o seguinte: o Brasil foi definido pelo senhor a propósito desse assunto como uma sociedade multirracial e os Estados Unidos como uma sociedade birracial. O senhor essa classificação ainda persistem? E se não mudou, o que mudou nelas? Está mudando, é interessante. Nos Estados Unidos agora, essa coisa de birracial era sobre branco e negro. Mas nós temos hispanos, ou latinos,
Como é que a gente vai definir o latino, hispano? É pelo menos 3, o japonês, asiáticos, o pessoal da descendência asiática, que é muito importante na Califórnia, por exemplo. De modo que nós estamos, eu acho, caminhando mais para uma sociedade multirracial. E o Brasil, talvez, eu escrevi um artigo sobre isso, está no terceiro livro que o telespectador pode comprar. Mas no Brasil, agora os demógrafos estão falando de brancos e não brancos. Quer dizer, um sistema binomial, que é interessante, né? Dizendo que a diferença entre negro e mulato, nas condições econômicas no mercado, é muito pequeno. A grande diferença é entre branco e não branco. De modo que é possível que a situação esteja mudando. Professor, e a Cristina Araújo, que é do bairro do Limão, vendedora do bairro do Limão aqui na cidade de São Paulo, o Adilson de Campos, que é do Rio de Janeiro, e a Mata Guedes, que é professora em Salvador. Todos eles estão preocupados com a volta do presidente Collor à política. E perguntam se o senhor leu a entrevista da Veja e se o senhor tem alguma observação a propósito da ideia ou do desejo do ex-presidente de retomar os direitos políticos antes do prazo e se candidatar aí já nas próximas eleições. Eu tenho um problema com o ex-presidente Fernando Collor. Eu sempre achava que não era um homem sério. Quando ele entrou na presidência, eu fui convidado para conhecer o presidente Collor em Washington, na embaixada. Eu respondi para a embaixada, no thanks, não obrigado, eu vou esperar o próximo. eu tinha um sentimento de rejeição tão grande, pessoal. Agora, falando com os meus amigos brasileiros, tem muitos que dizem, tudo bem, Collor tinha coisas ruins, tinha coisas boas, como, por exemplo, abrir a economia. Da economia. Mas eu achava que ele estava desacreditando aquele processo pelo comportamento pessoal e político dele. Não é? Mas eu acho que o Collor é uma ilustração, uma coisa que tem na história do Brasil, é que o político Drácula, que é aquele Drácula que não morre, não é? Você tem que matar assim na coração, senão ele reaparece. Professor, o senhor estuda o Brasil sistematicamente desde Getúlio. Existe um traço que acompanha a história brasileira desde Getúlio, eu acredito, que é o padrão de injustiça social no Brasil. Com inflação, sem inflação, um pouco mais, um pouco menos, Collor, o Itamar, o governo militar, Delfim. Tem uma característica na nossa história recente ou mais antiga, que é a questão da desigualdade entre ricos e pobres. Por quê? Eu acho que é uma questão aqui de cultura, não é? E também de sentimento de culpa. Os meus amigos brasileiros geralmente não têm sentimento de culpa sobre os povos. Passa aqui na rua, tudo bem, vou dar alguma coisa para ele, mas não sinto nenhuma culpa no caso dele. O negro, por exemplo, o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, dos negros, foi feito em cima do sentimento da culpa dos brancos, não é? Uma coisa que eu acho que na cultura brasileira, a gente subir na vida, não tem essa formação, é uma formação diferente, não é? Vou dar um exemplo. John Rockefeller, ele ganhou bilhões de dólares. Um belo dia, o pastor dele, Batista, chegou para John Rockefeller e disse para ele, John, você sabe, não, provavelmente foi Mr. Rockefeller. Mr. Rockefeller, você vai diretamente para o inferno. E ele ficou estarrecido. Ele disse, por quê? E o pastor disse, porque você não está dando dinheiro para os outros. A diferença é que no Brasil a igreja pede para ela e não para os outros. E o John Rockefeller começou, ele fundou a Universidade de Chicago, fundou várias corporações, fundações. Né? Essa ideia de que você tem uma responsabilidade. Mas, professor, isso não é uma questão de
uma questão pessoal, não é uma idiosincrasia de pessoas mais sensíveis à pobreza ou menos sensíveis, quer dizer, o fato de nós não termos milionários que se assustem com pastores batistas, mas o senhor não acha que tem alguma coisa mais profunda nas raízes do país que faz com que essa característica não muda? Isso é uma coisa que nos assusta há tanto tempo, que nos envergonha há tanto tempo, e seja lá qual for o tipo de regime do ponto de vista político, seja lá qual seja o regime do ponto de vista econômico, com mais abertura, menos abertura, mais protecionismo, mais Estado, menos Estado, isso é uma característica nossa como o samba, o futebol. Não, foi muito falado, mas eu acho que é perigoso pensar isso. Sabe por quê? Porque você pode caminhar para um tipo de inevitabilidade. Não é? Tem essa coisa sobre o caráter brasileiro. O brasileiro é bonzinho. O brasileiro é isso. Aquilo. O brasileiro, mulher, cachaça e futebol. Não sei o quê. Né? É explicação para tudo. Mas veja você, aqui na cidade de São Paulo, nunca achava que seria possível aplicar a lei de cintura do automóvel. E os paulistas estão obedecendo melhor do que os americanos. Muito melhor. Professor, qual o incentivo que teria? Eu acho que coisas estão mudando. Para melhor. Continuando nessa pergunta, qual o incentivo que teria um governo para mudar essa questão de desigualdade social? Na medida que o senhor mesmo falou que o sonho hoje em dia no Brasil e talvez no mundo é o sonho do consumo. Aquele sonho de algumas décadas atrás de um mundo melhor, mais justo, na verdade não tem mais essa pressão. Tem o sonho do consumo, que o real e uma estabilidade, até que a gente compra bombom importado e tal, então tudo bem. Sim. E, na verdade, os excluídos, o sistema econômico não precisa mais de muitos excluídos nem como mão de obra barata, eles estão mais dispensáveis mesmo. Então, de onde que viria a motivação para um governo realmente mudar essa distribuição de renda? Isso eu acho que tem que ser uma obrigação moral. Tem que ser moral. Não tem outra explicação. E o PSDB foi fundado com essa ideia, não é? Mas agora está nas mãos do ACM. Agora, professor... É uma obrigação moral, é moralidade. Mas existe na história de outros países, não sei, no Brasil, onde simplesmente uma pressão moral é suficiente para fazer transformações tão imensas? Não precisa de uma outra... Você precisa de crescimento econômico também, não é? E você, regulamentos que ajudam... Ao meu ver, o mais importante é a educação pública, que está em ruínas no Brasil. Professor, só um instantinho, só pela oportunidade. Eu fiquei aqui com a impressão que o senhor acabou de dizer que essa desigualdade social é menor nos Estados Unidos do que no Brasil, porque lá os capitalistas são altruístas e aqui não são, é isso? Foi isso aí que eu entendi, porque eu imaginava que a acumulação do sistema capitalista americano tinha se dado de forma diferente da acumulação que está no Brasil. Né? Enquanto lá se dá uma acumulação de bens patrimoniais em cima da própria moeda, aqui não, aqui a acumulação foi uma acumulação em cima de bens patrimoniais, o que é muito mais difícil de distribuir do que eu ir, por exemplo, na universidade dar uma fazenda de presente, que sempre foi a forma de acumulação no Brasil. Isso é verdade, isso é verdade. Não é do que nos Estados Unidos, em que essa acumulação foi feita de forma fiduciária. Sim. Eu acho que, ao meu ver, o instrumento mais importante é a educação. Sim. Educação pública. Sim, mas onde é que entra o altruísmo que o senhor acabou de dizer agora há pouco? O altruísmo, muitas vezes, é pessoal pagando o imposto de renda para apoiar a escola quando não tiver criança. Esse é um problema conosco agora. Sim, mas o senhor citou exemplos... idosos que não querem pagar impostos, porque não tem crianças na escola. Então, mas o senhor citou exemplos aí de capitalistas americanos, o senhor citou Rockefeller, entre outros, há outros e outros, que dividiram as suas fortunas com universidades, instituições, etc. O que mesmo não aconteceu no Brasil. Agora, esse altruísmo americano, me parece que não é o responsável por essa maior distribuição da riqueza como é aqui. Não, mas é responsável muitas vezes para melhorar, para reduzir as desigualdades. Não é? O mais importante é o crescimento. E também o declínio na taxa de natalidade. Talvez vai ser o fator mais importante nas próximas décadas. Não é? Mas também você precisa de crescimento. Você tem alguém que está deixado aqui atrás. O que você vai fazer para essa pessoa que está deixada atrás? O Rio Grande do Sul está indo bastante bem agora, pelo índice do desenvolvimento humano. Piauí não. Você deixa dizendo que
um belo dia eles vão implantar uma fábrica de automóveis no Piauí. Isso não vai ser uma coisa... Professor, você não acha que a ética protestante teve um peso especial nessa produção e distribuição de riqueza americana? Eu acho. E aqui nós trabalhamos com outros elementos históricos religiosos. Na Espanha, na França, na Alemanha, você tem populações muito grandes que são católicas também. O próprio Estados Unidos. Sentimento de... Não é só altruísmo, é também auto-interesse, não é? Por exemplo, quem é pobre não vai comprar o seu produto. Claro, mercado, né? Professor, esse fenômeno que o senhor está mencionando, essa questão, a diferença dos Estados Unidos e do Brasil, tem alguma coisa a ver com algo que o senhor disse numa das entrevistas anteriores, sobre a capacidade de sofrer do brasileiro, que o senhor chama a sua atenção, a capacidade de sofrer do brasileiro, que é superior à de outros povos que o senhor observa? Tem alguma coisa a ver com isso? Horror, não é? Horror. É horror, não é? Eu me lembro quando estava aqui General Walters, o famoso, em 64, não é? E o Lincoln Gordon, o embaixador também muito famoso, perguntou ao Walters, vai ser aqui uma revolução em reação ao golpe? Não sei? E o Walters disse, olha aqui, embaixador, o brasileiro não é assim. Ele começou a falar como prefeito de uma aldeia no interior, não é? Mas eu acho que isso é impressionante, a capacidade do... Isso é herança do sistema de escravidão. Sem dúvida nenhuma, que o Brasil preservou a escravidão quase até o fim do século passado. Essa coisa de sim, senhor, o senhor que sabe, tudo bem, sabe quem está falando, aquela coisa toda. Eu acho que é uma descendência do sistema... Anos. Durou 20 anos, depois da abolição nos Estados Unidos, durou 20 anos no Brasil. Professor, mais de 20 anos. Mas o professor... é similar no sul dos Estados Unidos. Agora, professor, o senhor não acha que há sinais de que pressões muito fortes podem estar surgindo no Brasil e violentando um pouco essa história de subserviência, de aceitação? Por exemplo, vou dar um exemplo que gostaria que o senhor analisasse. O movimento Sem Terra, que se explica também pela fragilidade do quadro partidário, porque era perfeitamente possível que um movimento como esse fosse assimilado pelo sistema partidário brasileiro. Não é. Está naquele vácuo de que o senhor falava há pouco tempo. Mas o que o senhor vê nesse movimento do Sem Terra em termos de protesto e de reivindicação? Bom, eu acho que é um sinal importante, mas... Não sei, o problema do historiador é o historiador sempre está influenciado pelas tendências do passado, não é? A minha resposta é o seguinte, na história do Brasil tem quase nenhum movimento de êxito na área do reforma agrária. Em comparação com Chile, com o México, por exemplo, a oligarquia aqui no Brasil, rural, domina tão bem com as ligações com as lideranças urbanas. O exemplo maior é a Assembleia Constituinte. Você lembra quando a esquerda, tão poderosa, tentou introduzir reforma agrária? Entrou aqui o UDR, não é? Com o leilão de bois, não é? Eles liquidaram imediatamente. Ninguém falava mais de reforma agrária. E isso foi votação com gente das cidades. De modo que eu duvido da capacidade do público urbano simpatizar muito com o MST. O MST está aqui no vácuo de notícias. Tem pouca coisa, não é? Professor? Também. Professor, eu gostaria de fazer duas perguntas para o senhor. Como a globalização está influindo na vida acadêmica americana? Há alguma mudança? Os objetos de pesquisa estão transformando com a globalização? E a segunda questão é se o Brasil, o interesse pelo Brasil também está mudando nos círculos acadêmicos americanos. Se o senhor pode detectar algum tipo de mudança. Eu queria anexar uma pergunta, talvez justamente nesse sentido. No século XIX, os brasilianistas eram os viajantes. Eles eram geralmente franceses. E o público deles era o público externo. Aqui, realmente, o Debré foi um fracasso na França, quando fez lá a publicação das gravuras dele, e hoje é sucesso no século XX. Mas, enfim, o objetivo dele era vender livro na França.
E o senhor, a sua carreira, como de outros colegas, nós há pouco estávamos falando do Joe Miller, que é o grande especialista de Angola, e não tem chance nenhuma de ter sucesso em Angola. O senhor hoje, passando a fase justamente da Revolução Cubana, que deu o boom nos estudos sobre a América Latina, o senhor acha que a tendência é continuar declinando o interesse sobre os estudos da América Latina, não sobre o México, que é um problema doméstico da política americana, mas da América do Sul e do caso do Brasil? Bom, eu acho que não mesmo como foi na época do Castro, não é? Que, por sinal, continua, não é? Mas o interesse acadêmico em pesquisa sobre o Brasil continua. Eu sempre estou perguntando pelos meus amigos, o Skidmore, não é verdade que o Brasil está esquecido, nos Estados Unidos não tem mais pesquisas, você é uma espécie em extinção, aquela coisa toda. O fato não é que não sou, quer dizer, nós temos muita gente que estão trabalhando, fazendo livros. Só para dar um exemplo, o autor do livro, o maior livro sobre Brasília, que se chama Houston, ele é ótimo, americano, sociólogo, antropólogo. Sim. Esse é um livro excelente, saiu aqui numa tradução da Companhia das Letras. O Warren Dean, que acaba de publicar um livro sobre a Mata Atlântica, que é um livro fundamental para entender o Brasil. Sim, sim. Quer dizer, cada ano, a minha estimativa seria de 20 ou 25 livros sobre o Brasil publicados nos Estados Unidos. Não é? Professor, é verdade que o senhor escolheu o Brasil por acaso? Que você chegou na universidade e não havia... Não, isso é mentira. Porque se eu li em algum lugar, achei uma história absurda. Professor, a esse propósito, a Edna Nascimento, do bairro de Santo Amaro aqui, gostaria de saber o que levou o senhor a estudar o Brasil e a se dedicar aos estudos brasileiros. Eu peço a licença dos telespectadores que já conhecem essa história, mas é o seguinte, eu fiz o meu doutoramento na história da Alemanha, é um assunto muito chato. Eu terminei a tese em 1960 sobre o político que sucedeu Bismarck, ninguém lembra o nome dele, nem mas isso foi em 60, quando Fidel Castro estava criando problemas no Caribe. A universidade, na época minha, era Harvard. Harvard é aqui, né? E Harvard achava que houve uma falta de professores de gabarito especializados na América Latina. Tudo bem. A única solução era contratar professores jovens da mesma universidade de Harvard para mudar a especialidade. Tudo bem. Eles me ofereceram uma bolsa de 3 anos de pós-graduação. Eu falava francês e alemão na época, não falava nem espanhol nem português. Eu tinha que escolher qual seria a língua para aprender primeiro. E a escolha no curso de verão era espanhol às 8 da manhã, o português às 11. O senhor resolveu levantar mais tarde? É a explicação. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor relacionada aos Estados Unidos. Nessa reunião do G7 que houve em Denver nesse fim de semana, os Estados Unidos demonstraram uma vontade imensa ali em ditar alguns rumos, inclusive conseguiram ali uma supervisão no processo de abertura de algumas áreas no Japão. O senhor acha que os Estados Unidos estão interferindo demais, de novo, nos processos do mundo, como fizeram no Consenso de Washington, que acabou levando alguns países para o buraco, e outros estão se ajustando até hoje, que é o caso do México, é o caso do Brasil. O senhor acha que é uma interferência? O senhor concorda com essa interferência? Não, o caso do Japão é incrível. Cada governo americano enfrenta aqui um déficit na balança comercial, que é, vamos dizer, uns 60 bilhões de dólares anual. E dizem que é o problema. O problema é que os japoneses não deixam entrar os produtos americanos. Nós vamos mandar uma missão que vai falar forte para os japoneses, não é? Acontece que essa missão, todo mundo que é membro da missão é novo. Não entende nada do Japão. No Japão, a equipe já tem muitos anos de experiência recebendo essas missões americanas. E não sai nada. Mas termina em pizza. Mas e no caso dos outros países? Porque o que os Estados Unidos estão dizendo agora é que eles têm um mercado flexível, globalizado, perfeito, etc., e que esse modelo poderia ser importado por outros. Quer dizer, querem ter a batuta ali para regular. Mas veja você, o brasileiro é muito bom. O brasileiro é bonzinho. Porque o brasileiro gosta de consumir
produtos americanos. Os japoneses não gostam. Perverso, não é? Os japoneses. De modo que nós estamos sempre lá pregando, you should spend more, vocês têm que consumir mais. E o japonês disse que não, eu quero poupar. Professor, o senhor viu O Que é Isso, Companheiro? Não, ainda não. O filme. Deve ser muito bom. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. No seu livro, obviamente, o senhor fala de uma passagem que é o aparecimento do anticandidato, um deles foi Ulisses Guimarães, o outro foi um militar, numa tentativa de apresentar alguém que pudesse, ainda que, eu vou perder a eleição, mas nós vamos tentar dizer alguma coisa ou ocupar algum espaço político no país. Recentemente, o Lula esteve aqui na TV Cultura, no Opinião Nacional, e eu fiz uma pergunta para ele, porque provavelmente é uma impressão pessoal minha, mas que a imprensa o está colocando como se ele fosse um anticandidato. Ou seja, alguém que está saindo sem chance de enfrentar o Fernando Henrique Cardoso, o presidente Fernando Henrique, na eleição que está marcada para o ano que vem. E o Lula disse que não, rechaçou imediatamente essa tese, dizendo que isso não é verdade, porque nós estamos aqui tentando costurar uma aliança dos partidos políticos de esquerda que deverão apresentar um candidato único, provavelmente ele, para disputar então. Então ele diz o seguinte, assim como o presidente Fernando Henrique tem o PSDB, o PTB, o PFL, etc, etc, eu estou juntando aqui a minha turma, não é? E a impressão que se teria é que nós teríamos, na verdade, ao invés de vários candidatos no ano que vem, apenas um encontro de dois grandes candidatos, um representando a oposição, que pode ser o Lula, e o outro, certamente, o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, professor, acha que cabe essa rotulação de anticandidato ao Lula, que ele rechaçou imediatamente? Ou? Eu acho que cabe. Por exemplo, você tem notícias nos jornais que eu estou lendo sobre quem é do PT, acha que o presidente do PT, que é necessário apresentar a candidatura de Lula para ajudar os outros candidatos do PT. Para aumentar, para crescer, para o partido crescer, não é? O importante não é, nós vamos perder a eleição, mas ao mesmo tempo vamos fortalecer o partido. Eu acho que é um certo sentido de antipartidário, não? Do anticandidato. Mas o senhor não acha um fato inédito, por exemplo, um homem como Leonel Brizola, que o senhor também retrata aí no seu livro, né? E sempre foi rival do Lula nessa esquerda brasileira, disputando, abrir mão da sua candidatura em função do Lula, a favor do Lula. Só acha possível? É possível, não? Parece que ele falou sobre alguma coisa barbudo, né? Mas foi no passado. Mas não, eu acho que é bem possível que... Parece que de uma eleição para outra, o sapo barbudo virou príncipe encantado. Não, eu acho que o Brizola está capaz de apoiar o Lula, não? E ninguém sabe o que vai acontecer realmente. Nós estamos suponhando que o Fernando Henrique vai ganhar a eleição, mas é possível, por exemplo, não quero prever, mas aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos pode criar problemas imediatos para o plano, esse plano agora. Isso, então eu gostaria de perguntar ao senhor, professor, se houver qualquer indício ali de elevação da taxa de inflação nos Estados Unidos e o Greenspan resolver aumentar a taxa de juros lá, o que o senhor acha que acontece com o plano real? Não, o problema é que todo esse dinheiro quente, hot money, é capaz de sair do Brasil, não é? Porque está aqui por causa da diferença entre a taxa de juros aqui e a taxa de juros em Nova York, não é? O senhor tem dinheiro aplicado aqui, não? Eu? Devia, professor, devia, professor. Sabe que eu sou muito ingênuo, não é? Eu sou não sou o Rockefeller, porque eu sempre achava, eu sou puritano, né? Que sendo estudioso do Brasil, seria um conflito de interesse investir dinheiro no país. Mas por enquanto já examinou a taxa de juros? Examinou a taxa de juros? Não. Quer dizer que os especialistas de história americanos têm que investir na Suíça? Professor, o senhor tem lamentado aí nas suas entrevistas a questão da distribuição de renda no Brasil e parece que o senhor não vê, o senhor tem se colocado mais otimista nas últimas entrevistas, mas apesar disso o senhor não vê grandes perspectivas de mudança do quadro da distribuição de renda no Brasil. E o senhor já antevê a vitória de Fernando Henrique. Isso significa que a estabilidade monetária que garantiu a vitória de Fernando Henrique garante a próxima vitória sem que ele toque na questão social de maneira consequente? Quer dizer, o senhor não prevê aí, até por razões eleitorais, uma fase de realizações na área social? Sabe o que vai ser? Asfalto. É por esse lado de obra? Tapar os buracos. O presidente já disse que iria topar todos os buracos dentro de 100 dias. Eu acho que vai ser uma enxurrada de asfalto.
não é? Para mostrar que o governo tem interesse no interior, aquela coisa toda, que é muito tradicional. Não é? Não, eu acho que eles têm a ideia. Quem manda no governo, ao meu ver, é o Banco Central. Não é? Que o Gustavo Franco, os outros que estão lá fazendo a política, o Fernando Henrique está indo com eles, e eles disseram para ele, nós vamos continuar com exatamente a mesma política até o dia da eleição. Mas então, o senhor prevê câmbio e mesma taxa de juro, não. O que eles precisam, além disso, não sei, mas eu acho que vai ser pouca coisa. Não tem grana, e não precisa. Não precisa porque não tem adversário, é isso que o senhor quer dizer? Não tem adversário, professor, e ninguém tem... Como é que o Lula vai aparecer e dizer que ele vai construir 2.000 escolas? Ou, quer dizer... Professor? Sim. Essa onda democratizante da América Latina, com algumas exceções, o senhor acha que ela é duradoura? É perigoso de prever isso, não é? Porque já temos alguns recuos. Por exemplo, Peru. Exato. Peru, não é? E também Menem, não é? Eu acho que, em certo sentido, o caso do Fernando Henrique, ao meu ver, ninguém está de acordo comigo, mudar a Constituição em benefício do presidente atual não é muito democrático, ao meu ver. Não? Isso não mostra a independência das instituições. Não é? Mudar para outro candidato seria outra coisa. Não é? De modo que eu acho que é muito frágil. É muito frágil. Talvez o mais importante é que toda a onda de prosperidade que existe aqui no momento é consequência de uma onda de prosperidade mundial, de liquidez. É bem possível que quando não houve essa liquidez, esses modelos econômicos, que são os mesmos, México, Chile, Argentina, Brasil, que são feitos com dinheiro estrangeiro. Se houver corte no dinheiro estrangeiro, é outra coisa. Eu acho que o destino da democracia está muito ligado à economia. O senhor acredita realmente que a mudança econômica, essa estabilização feita depois da crise da dívida no Brasil, no México e na Argentina, isso seja tudo farinha do mesmo saco? O senhor não vê nenhuma distinção? Eu acho que, por exemplo, colocar a experiência brasileira ao lado da experiência mexicana é um pouco de injustiça com o Brasil. O senhor não acha, não? Não, eu estou de acordo. Tem muitas diferenças, mas, em geral, você tem alguns traços em comum, não é? Que são privatização, não é? Baixa de tarifas, não é? Enxugar o Estado, não é? Atrair investimento estrangeiro. Isso é em comum para todos. E encorajar o comércio exterior. Mas houve diferenças bastante grandes nos casos, porque houve diferenças nas circunstâncias. Por exemplo, o Chile, que é o caso mais citado às vezes, foi feito por uma ditadura. Mas professor, me desculpa um minutinho aqui. Eu tenho um amigo que ele tem uma fazenda de café no norte do Paraná, tem café adensado ali na região de Barreiras, na Bahia, ele mexe com um negócio de gado ali no sul do Pará. E toda vez que vem com o exemplo do Chile, ele costuma usar uma expressão que eu acho muito feliz, que é o seguinte: se ele pegasse todas as fazendas dele e botasse assim no comprido, dava um Chile. Eu prefiro trabalhar com espera aí, Paulo. Coisas do mesmo tamanho. O México, a Argentina. O senhor, por exemplo, a estrutura produtiva que tem no Brasil, a agricultura mexicana, o senhor conhece algum produto agrícola do México? Chile fica fora do mapa. Não, mas nós estamos falando de proporções diferentes. O consumo da Argentina do Chile é menor do que o da... É a segunda vez que o senhor me diz que eu estou fazendo raciocínios perigosos aqui. O consumo da Argentina do Chile é menor que o de São Paulo, professor. Mas veja só, o senhor acha que a capacidade do Brasil de resistir a uma elevação da taxa de juros é a mesma do que a capacidade que tem o México e tem a Argentina? Eu acho que provavelmente é melhor. Porque o Brasil pode resistir melhor. É uma economia mais integrada. Ele tem mais capacidade mais capacidade industrial, muito mais, do México. O Chile desmantelou completamente. Não é? Tem capacidade o Brasil, isso é verdade, mas não para crescer da maneira atual.
Professor. Como assim? O Brasil deveria crescer mais? Não, estou dizendo o Brasil agora com a estabilização muito bem feita, e também com liquidez internacional, a taxa de crescimento é só 3,9%. Que dá para manter o sistema atual, não é? Se houver problemas de liquidez internacional, estou dizendo que é bem possível cair, como no caso da década de 80. O problema na década de 80 era exatamente financiamento externo. Professor, na história do Brasil, o senhor acha que esse governo atual, ele é uma continuidade de uma direita no poder, uma elite no poder, que num certo momento viu que para continuar tudo igual tinha que ter uma mudança e ter alguém de fora? Ou o senhor acha que tem alguma coisa de novo acontecendo? O senhor mesmo mencionou o PSDB como um partido que veio com mais ética, começou com mais moralidade. Um Fernando Henrique, um acadêmico, uma pessoa não corrupta, tem alguma coisa nova no Brasil ou é uma continuidade do mesmo? Não, eu acho que mesmo com a continuidade da elite política, você tem mudanças, melhoramentos, especialmente nas regiões desenvolvidas, não é? Quer dizer, a capacidade... Você pega, por exemplo, porcentagem de casas com cana, com água interna. Você pega analfabetismo, você pega índice de mortalidade infantil. Todos esses índices estão melhorando, não é? E mostra que o padrão de vida está melhorando, sem a menor dúvida, não é? Mas o problema é que você deixa esses bolsões que não estão participando do processo. Que nunca participaram. Nunca participei. E outra coisa é que a pobreza está indo do campo para a cidade. Tem um estudo recente que mostra isso, que pobreza agora, metade da pobreza está nas grandes regiões metropolitanas. Quer dizer, tem essas melhoras que o senhor está falando, pequenas melhoras, mas não tem uma mudança de direção significativa que mudaria essa situação, esses bolsões, essa situação de pobreza. Bom, falando em hábitos culturais, isso é uma coisa que leva muito tempo, não é? Nos hábitos políticos, tem quase uma regressão, não é? Eu acho que o grande problema é que como organizar a vida política brasileira. Quando chegou o general Castelo Branco, ele tinha uma ideia. A ideia que foi vendida para ele era criar o bipartidarismo. Tudo bem, bipartidarismo. E se houver dificuldade, manda a SNI, o DOPS, não é? Para fortalecer. Não é? Todo o PFL é resultado do fortalecimento da arena. Mas, professor, por falar em regressão política no Brasil, como é que o senhor analisa essas três pragas, isso nas palavras do próprio presidente, as três pragas da nossa política, que são o corporativismo, o clientelismo e o fisiologismo? Sendo que, evidentemente, no governo dele tem muito disso. Sim. Mas eu gostaria que o senhor analisasse, nesse momento, como estão essas três pragas no Brasil. Bom, o clientelismo quer dizer democracia. Porque representantes políticos, por exemplo... Nos Estados Unidos tem também. Nós temos também. Também, por exemplo, por que nós temos o Lyndon Johnson Space Center? Porque o Lyndon Johnson é o líder do Senado. Ele devia ter ficado em Flórida. Mas por causa da influência do Johnson, ficou lá no Texas. Não é? Isso é uma coisa em todos os sistemas. Você tem isso, não é? Patrimonialismo é outra coisa que fisiologismo que tem a ver com patrimonialismo. Como é? O fisiologismo, né? Que fisiologismo também é aquela você quer Eu acho que fisiologismo, em certo sentido, é consequência da falta de emprego. Eu vou dar um exemplo. Eu sou congressista americano. Eu tenho aqui empregos no meu escritório, 20. Eu vou buscar pessoal de talento, aquela coisa toda. Sou congressista brasileiro, tenho 20 lugares. Eu vou dar esse lugar para um estrangeiro quando o meu genro está sem emprego? Mas isso é desumano, não pode, não. Só que isso atinge proporções absurdas. Na época da votação de uma matéria importante, por exemplo, as barganhas chegam a pontos... não, isso é verdade. Isso é verdade. Mas e o corporativismo no Brasil, que talvez seja o principal? O corporativismo está saindo. Veja você, amigo meu citou o caso da CUT. A CUT, 60% dos diretores da CUT são do funcionalismo público. Eles são contra
privatização. 40% são do setor privado. O setor privado, os empregados são a favor de privatização. De modo que a CUT não conseguiu formar uma posição, uma política sobre privatização, porque não tem esse conflito. E o mais importante é que você tem um pensamento privado particular que é novo. Ou também no caso da indústria siderúrgica. Você lembra da venda? Claro. E os empregados eram a favor. Contra os nacionalistas socialistas. Centrais, Eles ganharam, não é? Quer dizer, a prática vai removendo o clientelismo. De modo que eu acho que tem sinais que o corporatismo está cedendo ao, vamos dizer, à economia de mercado. Professor, me surpreendeu bastante quando o senhor, num dos seus artigos, fez uma comparação do presidente Fernando Henrique Cardoso com Getúlio Vargas. Eu sei que... Eu acho que era a última pessoa a quem eu imaginava que o senhor pudesse identificar o presidente Fernando Henrique. Depois, dentro do artigo... Felizmente estou viajando terça-feira, não é? Depois eu vi que, entre outras coisas, o senhor dizia o seguinte: bom, o presidente Fernando Henrique, assim como o Getúlio Vargas, são incapazes, o presidente Vargas no passado e ele no presente, incapazes de dizer não. É que eles dizem qualquer coisa, menos a palavra não. Agora, como é que se pode fazer essa comparação? Eu acho que é até uma comparação cruel, porque recentemente o presidente Fernando Henrique fez um discurso dizendo que estava enterrada a era Vargas. O senhor se lembra disso? O senhor conhece muito bem. Está enterrada a era Vargas. Muito bem. Agora eu pergunto o seguinte: como é que se pode fazer uma comparação entre dois homens que têm formações políticas, ideológicas tão diferentes quanto o Vargas, que era um homem de direita, um homem identificado com o neofascismo, o neonazismo e por aí afora, com o presidente Fernando Henrique, que sempre foi um homem de esquerda, que foi um marxista-leninista. Hoje eu não sei se é mais reformado ou não. Mas como é que a gente pode pegar duas pessoas de pensamento tão opostos e dizer que eles são parecidos? Primeiro, não tenho sempre confiança na palavra dos políticos. Né? Mas eu quero fazer uma comparação só entre a situação do Getúlio entre 1930 e 1935 ou 37, quando o Getúlio estava jogando, manipulando, tudo foi feito com os representantes dos estados, né? E ninguém sabia exatamente as intenções. Quer dizer, eu estou dizendo que também mudando as regras. O Getúlio mudou as regras, não é? Que o Fernando Henrique está fazendo também, não é? O Congresso que está votando. Só que um era representante da oligarquia, no caso do Vargas. Eu não me parece que o presidente Fernando Henrique seja um representante da oligarquia. Mas estou falando sobre estilo político. A maneira de manipular os membros do Congresso. Não é em todos os sentidos que é uma comparação, mas só naquele período que eu acho que tem uma similaridade. Sim, mas nesse período o Vargas ainda era um representante das chamadas oligarquias dissidentes do Brasil. Não, ele fez a Revolução de 30 contra as oligarquias. Com as oligarquias dissidentes, professor. Mas... Ué, tem mais gente aqui que tem história do que eu? Será que... Professor, ele fez uma revolução contra as oligarquias tradicionais com apoio das oligarquias dissidentes. Paulista, por exemplo. Contra a oligarquia paulista. Sim, entre outros, mas com apoio de oligarquias dos chamados estados menores do país. Quer dizer, de certa forma, ele continuava representando uma parte do setor oligárquico no Brasil. É o caso do Fernando Henrique Cardoso com as oligarquias no Nordeste. Ele está representando também ou não? As oligarquias atuais? De certa forma está. Você não acha? Ele não tem o apoio do PFL? Pois então, pela lógica, me parece que está. Uma semelhança, mas semelhanças sempre são perigosas, não é? O senhor falou que... mas eu estou aqui para provocar. Né? O senhor usou professor, agora eu queria provocar era também. refém do PFL. O senhor usou essa expressão mais de uma vez ao longo dos últimos tempos, que o presidente Fernando Henrique era refém do PFL. O senhor usaria essa expressão ainda hoje? Acha que a situação é exatamente essa? Eu acho. Mas isso não é um pouco contraditório com essa faceta de manipulador, esperto, que o senhor também identificou nele? Quer dizer, ele manipula o PFL, ele é manipulado, ele é refém do PFL, mas ele manipula também de acordo com o interesse, por exemplo, da reeleição. Mas a base eleitoral que ele tem, e não tem dúvida sobre isso, é o Nordeste, não é? Que o PFL, que é o bastiões do ACM, não é? Base eleitoral ou base no Congresso? Porque a eleição, ele teve votação espetacular em São Paulo, no Paraná, no Rio de Janeiro. Quer dizer, talvez a dependência dele esteja maior em votos no Congresso. Mas no Congresso e também o que está dirigindo no Congresso, relatores. Não, completamente, mas eu acho que ele não pode fazer coisas... Vamos ver o seguinte. O Fernando Henrique Cardoso não tem a possibilidade de fazer qualquer reforma agrária radical.
isso vai receber o veto do PFL. E nesse sentido, não quero dizer que ele quer fazer isso, mas nesse sentido é um refém. O ACM tem certos vetos em cima do Fernando Henrique, coisa que ele não pode fazer. Mas só um detalhe, o presidente Fernando Henrique não acredita em distribuir terra. Eu sei. Existe um livro esgotado que tem o prefácio dele onde ele diz isso claramente. Então ele está mais apresentando esse plano de 280 mil assentamentos, mas por razões políticas e por pressão. É uma resposta parcial que ele dá a uma pressão muito grande. Mas ele não acredita nisso. Embora o Ministério da Reforma Agrária tenha publicado uma pesquisa na Veja de ontem, mostrando que os assentados têm um padrão de vida melhor do que tinham antes. Não é, alguma coisa está acontecendo. Professor, eu ouvindo o senhor aqui ao longo da noite, estava me lembrando da sua carreira como brasilianista, e houve uma fase durante a ditadura que o senhor era considerado conservador pelos intelectuais brasileiros, porque o senhor tinha, embora sempre com oposição moral à truculência da ditadura, o senhor, digamos, tinha uma certa condescendência na compreensão da política, ou do desdobramento político, ou da estratégia política da transição, enquanto os intelectuais brasileiros estavam todos na oposição. Agora, eu ouvindo o senhor, eu estou achando o senhor... Não, ao contrário, uma posição mais progressista, mais de esquerda, digamos. Não será porque aqueles intelectuais agora estão todos governistas? Não, exige mais dos democratas. O nível é mais alto para o governo democrático. Quer dizer, então o senhor está de acordo que justamente porque o presidente Fernando Henrique, eu ia dizer o professor Fernando Henrique, é um democrata e um homem corrupto, é que se deve exigir muito mais dele. Claro. Também. Claro, do que do general João Batista Figueiredo, né? Claro. Professor, se fosse para fazer um ranking, onde é que o senhor colocaria o presidente Fernando Henrique e nos presidentes que o senhor escreveu sobre, qual seria o ranking aí na história brasileira dos melhores presidentes? Fernando Henrique se encaixaria onde? Eu acho que do século XX, o 10 de 30, claro que eu acho que é o melhor, o mais importante, o mais feliz. Ele é melhor presidente que o Juscelino? Preciso responder. Não, eu prefiro Juscelino, não é? Prefiro Juscelino. Agora, professor... Realmente, porque tem uma visão. Qual é a visão do Fernando Henrique Cardoso? Ser responsável, administrar a estabilização. Mas que é a visão? Eu acho que não tem. Realmente não tem uma visão. É muito competente, é muito inteligente, tem muito charme, mas a visão dele qual é? Mas, professor, não sei. É bom lembrar que o Juscelino, que foi um presidente de visão, evidentemente, ele não fez mudança alguma, ele não fez nenhuma mudança estrutural. Ele não tocou na questão da terra, ele nem falava. Negócio de reforma agrária, ele não queria nem ouvir. Sim. Ele articulou aquela base parlamentar dele, o PTB e o PSD, de uma maneira tão brilhante que havia um conflito potencial ali que explodiu 15 dias depois que ele saiu do poder, né? Ou, digamos, alguns meses depois. Né? Nem a reforma administrativa ele fez, ele criou grupos paralelos, os famosos grupos paralelos. Disse isso no meu livro. Aliás, eu li há muito tempo o seu livro, mas eu devo estar citando. Pois é. Então, ele não fez mudança nenhuma. E, no entanto, o senhor está colocando o Juscelino num patamar acima de um presidente que está tentando fazer uma grande mudança estrutural na área administrativa, na área da Previdência, na área... Eu não estou defendendo o presidente, estou só colocando a questão para o senhor responder. Sim. Mas que o senhor quer mudança. Bom, mas, obviamente, houve um grande surto aqui na industrialização, não é? Sob o Juscelino. Também houve endividamento externo brutal. Também. A inflação. O endividamento externo brutal também. Digamos, o Juscelino criou a inflação, o Fernando Henrique acabou com a inflação. Digamos. Muito bem. Ou não? Mas uma coisa que, pelo menos, ele aumentou no Brasil foi a esperança. Esperança. Uma coisa que precisa no Brasil, especialmente no momento. A década de 80 era a década... Eu sempre divido a atmosfera dos brasileiros entre dois polos. Ufanismo e derotismo. Ufanismo, tudo bem, o Brasil é o melhor do mundo, não sei o quê. Derotismo, vou dar um exemplo. Derotismo é o seguinte. Estava no aeroporto de João Kennedy, uma fila para um voo da Varig, alguém
pulou numa porta de emergência. Veio o alarme. Em cima, na frente de mim era um homem que disse, deve ser um brasileiro. Professor? Qualquer coisa que está indo ruim. Eu acho que o Brasil precisa um pouco de esperança, claro, visão. Não há dúvida. Isso é essencial. Isso o Juscelino deu ao país. Não é? Deu isso também. 50 anos tem inflação em 5, isso é verdade. Mas Professor, o João Carlos Moraes e Shareholders perguntam se a política externa do Brasil e as viagens do presidente Fernando Henrique ao exterior têm sido eficazes do ponto de vista internacional. Provavelmente. Porque a impressão é importante, a impressão pessoal é importante na política externa. E também ele tem um talento muito grande. Né? Aquela coisa dos brasileiros ficarem estarrecidos. O nosso presidente fala português, francês, inglês e espanhol. Não é? Falou italiano. Na Itália falou italiano também. Italiano também, não é? De modo que provavelmente eu acho que seria se for necessário de escolher um homem para mandar fora do Brasil, acho que deve ser o Fernando Henrique, mesmo não sendo presidente. Professor, o senhor concorda com alguns métodos que o governo vem usando? Há aí o senhor deve ter acompanhado há algumas semanas uma denúncia de compra de votos, tem também as denúncias de barganhas pesadas aí com várias bancadas, etc., para aprovar as reformas. O senhor acha que isso faz parte do jogo democrático? Acontece, como o senhor disse, até nos Estados Unidos, mas o senhor acha que o grau não está um pouco elevado para um presidente que foi eleito diretamente, que tem um passado de esquerda, etc.? Acho que é. Bom, aconteceu também nos Estados Unidos, nas outras democracias, não é? No século XVIII, do século XIX, nós tínhamos problemas muito graves. 100 anos atrás, né? Mas acontece, isso também é consequência da fraqueza do sistema partidário. Né? Você pode comprar um deputado, 2 deputados, porque ele não está sob a disciplina do partido. Não é mais fácil de comprar. Não é? Mas é deprimente, não é? Você abre o jornal e tem um artigo lá dizendo que tem 33, não sei quantos, deputados acusados de crimes comuns. Né? A justiça está pedindo tirar a imunidade. Né? É um pouco deprimente. E mais deprimente ainda que o Congresso não libera para o processo. Né? O Congresso mantém a imunidade sempre. Mantém. Essa é a tradição. Mantém. Esse é corporativismo. Claro. Mas, professor, quer dizer que pelo que o senhor está dizendo aí, nós vamos continuar assistindo esse descalabro aí de compra de voto, de corrupção e tal, eternamente, enquanto não houver uma reforma política. Exatamente. Que pelo jeito não está no horizonte. Eu acho que isso ajudaria muito. O senhor acha que o presidente Fernando Henrique tem dado a sua contribuição para desmantelar o sistema partidário brasileiro de vez? Eu acho que ele está cooperando, ele está ajudando o processo. Ou pelo menos para ganhar a vantagem a curto prazo, o resultado é enfraquecer mais o sistema partidário. Eu posso entender porque ele está fazendo isso. O senhor acha que foi uma boa ideia ter estudado o Brasil? Sabe que é muito melhor do que a Alemanha. E o senhor acha, desde que o senhor começou a estudar o Brasil, o senhor acha que nós, brasileiros, devíamos estar nos sentindo melhor ou pior do que quando o senhor... O pessoal lá do tempo. Melhor. Melhorou? Muito melhorou em quê? Melhorou, só para pegar o meu setor, que é a história. Quando eu cheguei em 61 no Brasil, pesquisa histórica no Brasil foi fraquíssima. A ideia de buscar documentos no arquivo era achado bizarro, não é? Do modo que houve aqui a história, eram ensaios, ensaios bonitos. E a imprensa brasileira melhorou? A imprensa sempre tinha um bom nível, eu acho. Não, estou perguntando se melhorou. Acho que sim. Como que o senhor O vê? senhor confia mais na imprensa hoje do que a imprensa que havia lá? Mais disciplinado, né? É menos partidário. Tribuna da imprensa.
Eu me lembro quando eu cheguei tribuna da imprensa. Não, mas ali era o jornal do Lacerda, que queria ser presidente da República e tal. Estou falando dos órgãos de imprensa a que o senhor recorre como historiador. Hoje as informações são mais confiáveis do que eram? Mais precisas. Mais precisas. Eu posso responder com uma anedota? Claro. O presidente Fernando Henrique Cardoso estava visitando os Estados Unidos faz uns 3 anos. E houve uma recepção para ele, no Council on Foreign Relations, que é o bastidão do sabedoria, Wall Street, aquela coisa toda, né? E eu estava lá falando com meus amigos, eu participei de um seminário na parte da tarde. O presidente ia marcado chegar às 7, 8. E não podia esperar para a chegada do presidente, porque tinha que pegar o voo para Providence. Recebi o próximo número da Veja. A Veja contou a conversa do Skidmore com o presidente Fernando Henrique Cardoso no Council on Foreign Relations. É uma conversa bastante brilhante, não é? Que nunca houve. Professor, eu tenho aqui 2 perguntas parecidas. Uma no nosso e-mail e a outra aqui do Mário Celso de Moraes, que é corretor de imóveis aqui na Lapa. Ele diz o seguinte: se o senhor tivesse um título de eleitor brasileiro, o senhor votaria pela reeleição de Fernando Henrique Cardoso? Felizmente, não tenho título, mas não posso dizer agora, viu? Tem que me perguntar no ano que vem, porque não é ano eleitoral. Mas o que o senhor acha da ética pessoal do presidente Fernando Henrique fazendo esses conchavos todos com Maluf? Da ética pessoal, quer dizer, até onde vai a ética da responsabilidade do político, que é um pouco mais liberal do que a ética do pai de família, do cidadão comum, etc. Mas ele não anda ferindo limites aí no seu entendimento? Quer dizer, quando ele se encontra secretamente com Paulo Maluf, quando ele aconselha o Itamar ou incentiva uma intenção do Itamar de ser candidato contra um correligionário do presidente de Minas, quando ele... tudo isso já está dentro do jogo, não é? Isso está dentro, isso que eu queria saber. Isso está dentro do jogo, não é? Aí eu fiquei um pouco estarrecido, não é? Um pouco surpreendido. O jogo é estarrecedor. Um pouco surpreendido quando ele pediu o segundo mandato. Mas eu acho que isso não é irregular com os políticos. O político quer poder. A democracia é disciplinar. Não é? Impedir ditadura, impedir abusos, aquele coisa. Mas eu acho que ele está... Quer dizer, o senhor disse que é um jogo que às vezes choca, mas é o jogo. É o jogo. Agora, professor, essa questão, por exemplo, de nós nos orgulharmos dos nossos presidentes, o senhor falou pelo fato do presidente sempre ser surge essa questão, não é? Nós já tivemos aí casos, por exemplo, no passado, de uma pessoa que tentou a presidência da República no Brasil, não conseguiu, Rui Barbosa, sim, mas que era também, vamos dizer assim, laureado aqui porque falava fluentemente francês da época, recebeu um título honorífico por aí afora. Pois é. É o Fernando Henrique da época. Né? Pois é, mas uma curiosidade é o seguinte, os Estados Unidos também têm sido assim bastante incentivador disso. O caso, por exemplo, do presidente Fernando Collor de Mello, né? Que quando teve nos Estados Unidos foi recebido assim de uma forma extremamente importante, muito aberta, muitos empresários, muitas reuniões, o que nos deixou até, a mim pessoalmente, assustado com a recepção que ele teve lá. E depois de ter ganho um título, me parece, de o Indiana Jones brasileiro, não foi isso? Foi a palavra do Bush. Do Bush, né? Quer dizer, de repente... Foi aquela coisa de voar e motocicleta e... Eu não sei se era um elogio, não, né, professor? O senhor acha que é um elogio? Era um elogio? Era um elogio. É romântico, né? Romântico. É, romântico. É simpático também porque é Harrison Ford. Harrison Ford é simpático, não é? Eu digo, mas isso sempre pesou nas relações entre os dois países, porque aquilo significava também um encontro com empresários americanos, a possibilidade de investimento no Brasil, quer dizer, atrás daquilo, obviamente, tinha todo o interesse econômico de aproximação. Mas o Collor chegou nos Estados Unidos dando a fala, exatamente a fala que os americanos quiseram. E eu estive aqui na época, tinha um ex-aluno meu, era o embaixador americano. Eu tinha falado com ele, e ele era 200% apoiando o Collor de Mello, até o fim. Né? E a embaixada em geral, o governo americano também, até 92, talvez 6 meses de 92. Mas o Collor sabia manipular a imprensa americana exatamente como ele manipulava a imprensa
a mídia brasileira. Mas o discurso dele interessava também os Estados Unidos, né? Estava abrindo o mercado para os produtos americanos. Exatamente, os interesses dos americanos. Professor, tem uma pergunta de historiador. Se daqui 50 anos alguém for fizer uma pesquisa, uma tese sobre os brasilianistas, ele vai descobrir que Thomas Skidmore não contou tudo o que sabia nos livros, que o senhor teve com Vernon Walters em 64, o Castelo, Preciso o Médici. confessar. Não, enfim, o essencial está lá. O essencial do que o senhor sabia da ditadura militar e da política brasileira está nos seus livros, ou o senhor guardou mais alguma coisa para uma obra póstuma ou para as memórias? Não, eu acho que a história social não está. Pouca coisa da história econômica. Não é? E a história verdadeira da situação, por exemplo, dentro dos militares, é muito complicado, porque houve muitas cassações dos militares em 64 e 65. Houve uma luta dentro do exército que não é fácil de entender. Não é? Mas eu não sei se nós vamos encontrar muitos outros. Geralmente o autor não quer fazer revisões no livro, não é? Disse que não, it's better, é melhor deixar para o leitor original do livro. Não é? Professor, nós estamos no finalzinho do programa, então eu gostaria de fazer uma última pergunta, um pouco no sentido da pergunta do Alencastro também. Se eu fosse, por exemplo, o editor da Paz e Terra e convidasse o senhor para fazer uma biografia de um brasileiro, que biografia o senhor escolheria? Getúlio Vargas. Facilmente. É o personagem mais fascinante do ponto de vista. Nós não temos uma biografia. Ninguém tem coragem. O Douso escreveu uma biografia? Não, tem um livro chamado Retrato do Velho. Não é? Um livro chamado Retrato do Velho, feito por 2 historiadores aqui de São Paulo. Não é uma obra completa, mas... Não é uma biografia ampla. Uma coisa como a biografia do Nelson Rodrigues, por exemplo, que nós temos. Eu acho que isso tudo é muito difícil, né? É outra coisa que tem documentação demais. Porque a net está lá com toda a documentação, você não pode escrever sem entrar naquele labirinto que é enorme. Não é? Professor, sim, eu gostaria muito então de agradecer a sua presença aqui, só de passar um recado do José Elias da Silveira, que é um fazendeiro de Goiás, parabenizando o senhor por dar uma lição de brasilidade aos próprios brasileiros e principalmente ao Congresso Nacional. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui essa noite, agradecer a presença dos nossos entrevistadores, da nossa bancada de entrevistadores, agradecer a sua atenção e a sua participação e lembrar que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite.